A palavra de Deus, ela é semelhante à chuva, é o que está dizendo aqui para mim e para você, porque ela produz frutos. E se eu e você nos alimentamos dela, não tem fruto para desonra, não tem fruto apodrecido. Mas para isso há um preço que eu e você precisamos pagar, precisamos desejar, nos dedicar a isso. Assim como a água aviva e fortalece a rosa ressecada, a palavra de Deus, que é semelhante à chuva, produzirá vida nos corações de pessoas pecadoras como eu, pessoas improváveis como eu, pessoas pecadoras como você, porque é a palavra de Deus que é viva e eficaz, e ela cumpre os propósitos que o Senhor enviou. Eu sou Flávia Valéria, eu tenho uma palavra para você. Como frutificar em tempos difíceis? Primeiro, confie no Senhor de todo o seu coração, permaneça na palavra de Deus e você verá a esperança. Bem, mas nessa manhã eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, e também, além da felicidade, há um temor em poder compartilhar com vocês sobre frutificar em tempos difíceis. A vida é cheia de desafios, eu sei que você tem os seus, eu também tenho os meus. Alguns nós podemos dizer que são difíceis ou impossíveis de se resolverem, outros nem tanto. Mas, mesmo assim, é possível prosperar e produzir bons frutos. Eu creio nisso e eu sei que você crê também. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós viemos à casa do nosso Deus, do nosso Pai. Bem, para quem não me conhece, alguns talvez não me conheçam, a igreja é muito grande, como eu também não conheço muitas pessoas, mas, na minha identidade civil, meu nome é Flávia, é assim que vocês me conhecem. Mas eu gosto de dizer que o meu currículo é vasto, porque na minha identidade celestial e espiritual, eu sou conhecida como serva do Senhor Jesus. Eu sou menina dos olhos do Pai. O Senhor me deu o poder de ser chamada filha. Mas eu também sou esposa do Luiz. Nós somos membros dessa igreja que nós amamos. E nós temos 4 netas, 4 meninas, que eu vou apresentar para vocês. A Luísa, ela tem 11 anos, ela é irmã da Alice, de 9 anos, e é filha da minha filha, Tassiana. É irmã. E a Esther tem 5 aninhos, é irmã da Clara, de 2 aninhos, filhas do meu filho, e são paulistas. A alegria da nossa vida, Deus nos deu o privilégio de ser avó. E eu digo para você que realmente é um privilégio você poder ver a sua descendência. E se você, mãe, como eu, teve o prazer, a alegria de experimentar o amor através da maternidade, seja ela biológica, seja ela espiritual ou do coração, se eu puder compartilhar com vocês um pouquinho da emoção do que é ser avó, eu diria que é como desejar, sabe, assim, a aposentadoria imediata, para que a gente tenha tempo de usufruir, dedicar, amar essas pessoinhas incríveis, que nós amamos em tempo integral. Não, em tempo integral não, em tempo parcial. Porque quando chora, quando cansa, a gente devolve. Então, o tempo parcial já está bom, mas se você tem a oportunidade de se dedicar o tempo que for, você sabe do que eu estou falando. Ser avó é simplesmente incrível. É um sentimento que a gente tenta expressar, explicar e não consegue. É lindo demais, é maravilhoso demais. É o gás, sabe, que eu preciso para que eu realmente venha frutificar em tempos difíceis. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma reflexão muito breve, mas eu creio que é muito poderosa, porque não vem de mim, vem do Senhor. E a palavra de Deus que norteia a nossa vida, ela nos ensina, nos ajuda a explorar algumas verdades contidas na palavra que vão nos ajudar nessa jornada, que é fácil, talvez não tão fácil, mas é simples, porque Jesus era simples, e Ele nos ensina a como frutificar em tempos difíceis na vida da nossa descendência, dos nossos netos.
Mas se você ainda não é avô, não se preocupe, porque a palavra é para você também. Porque a ordem é que você frutifique na sua casa, no seu cônjuge, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, nos seus relacionamentos, na vida da igreja. Porque o que nós mais temos ouvido aí nesses últimos tempos é frutifique, aonde o Senhor te colocar. Só que se nós olharmos pela perspectiva humana apenas, nossa visão limitada, nós só enxergamos problemas. E muitos deles são realmente difíceis de se resolver, de se solucionar. E eu posso citar alguns aqui, por exemplo, a violência, o desemprego, a corrupção, a nossa saúde que está precária, e tantas outras coisas, isso falando só os problemas da nossa sociedade. Mas e aqueles problemas que são causados pela incorruptibilidade do nosso coração, obstinado, enganoso, que são as obras da carne, o egoísmo, a insubmissão, a autossuficiência, a falta de temor ao Senhor, o pecado que tão de perto nos rodeia e, às vezes, damos vazão a isso. Esses tipos de problemas nós atraímos para a gente quando a gente realmente perde o temor ao Senhor. E quando a gente olha para tudo isso e vê a nossa descendência, chegamos a pensar assim, meu Deus, será que é possível? Como vou frutificar em meio a tudo isso? Eu não sei quanto a você, mas, no meu caso, que já tenho aí minhas 4 meninas, bate um certo temor, bate um certo medo, bate uma certa insegurança. Mas, mesmo assim, nós temos responsabilidades e servimos a um Deus que norteia a nossa vida. E, para tudo isso, eu vou falar um pouquinho com vocês uma palavra que vai te encorajar. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela faz um efeito em nós. E assim como fez na minha vida durante todo esse processo que Deus vem trabalhando no meu coração a respeito da palavra dele, eu sei que vai tocar na sua vida também. E o primeiro ponto que eu vou falar com vocês, que vai encorajar, é confie no Senhor. Confie no seu Deus, o único Deus verdadeiro que tem o governo da sua vida, o governo da sua história, e jamais, em hipótese nenhuma, indiferente do que eu e você estejamos passando ou vivendo, ele perdeu o controle. A Bíblia declara que Deus ele se preocupa conosco sempre, diariamente. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Lá em Salmo 34 fala isso. A palavra também diz que o Senhor está conosco aonde nós formos. Não há lugar nenhum que eu e você possamos nos esconder desse Deus. Ele também nos convida a depositarmos os nossos cuidados a Ele, porque Ele tem sempre cuidado de nós. Não há um dia sequer que Deus não levante do trono dele, da graça, para olhar para a nossa vida, para olhar para a sua humanidade, para olhar para o seu povo. E se você é filho de Deus, você nunca foi deixado fora do alcance do propósito constante do seu cuidado. Se isso não encoraja você, mais nada pode encorajar. Porque a palavra garante tudo isso para mim e para você. Essas palavras elas são encorajadoras porque não vêm de ser humano nenhum. Ela vem do próprio Senhor. Por toda essa verdade, eu digo para você que, mesmo em tempos difíceis, e mesmo em meio às dificuldades que nós passamos, nós precisamos crer, declarar que o Senhor, Ele nunca nos abandonará. Não importa o que você faça. E em Provérbios 3... 5 e 6, diz assim, que nós somos encorajados, como está aí na tela, a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não a depender do nosso próprio entendimento, não a confiar no nosso próprio entendimento. Ao confiarmos em Deus, Ele orientará cada passo que eu e você precisamos tomar e para enfrentar qualquer e todo tipo de adversidade. Um cuidado que eu e o Luiz sempre temos quando nós vamos visitar as meninas lá em São Paulo, e eu sempre faço essa pergunta para minha nora, qual é a rotina das meninas? Como que é a rotina da casa? Eu sempre faço isso. Eu não sei se você é como eu, mas nós que somos avós temos a tendência de acreditarmos na nossa própria sabedoria, na nossa experiência. E ainda que ela tenha sido boa, tenha dado certo, não tem problema nenhum nisso.
mas isso não define que a maneira como nossos filhos criam os seus filhos estejam errados. E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente pode colocar tudo a perder. Né? A gente vai acabar gerando um outro problema, porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, principalmente a avó, a mulher, ela tem essa tendência de dominar. Tem que fazer assim, porque comigo deu certo, e eu tenho esse cuidado de verdade, de não interromper a rotina dos pais. E isso dá muito certo, inclusive, no meu relacionamento com ela, porque a gente não pode competir. A avó não está ali para dizer como as coisas devem ser conduzidas. A avó está ali para ensinar, para compartilhar, sim, mas obedecendo a ordem que o Senhor deu aos pais, que é de educar os seus filhos. Precisamos tomar cuidado com isso para que você não gere um caos numa família, porque depois nós vamos embora, e aí deixa lá, né, um problema criado por nós mesmos. O segundo ponto que eu preciso falar com você é: permaneça na palavra do Senhor. Não saia dela. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento. Em Salmos 1, no versículo 1 e 3, ali diz para mim e para você que nós somos comparados a árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no tempo certo. Assim como uma árvore precisa de água, e você sabe que ela precisa para frutificar, se nós somos comparados a essa árvore, nós também precisamos nos alimentar da mais pura e transparente água chamada a palavra de Deus. Aqui nós temos o que nós precisamos para nos alimentar, e aí sim, nós vermos os frutos da semente que nós plantamos um dia. Só que para você colher, dá trabalho. Você, para plantar, você tem que preparar toda uma terra, não é simples. E talvez você não colha os frutos de uma maneira rápida, mas se você crê na palavra que é verdade, você vai colher no tempo do Senhor. Por quê? Porque plantar requer dedicação, requer tempo, esforço, você tem que vigiar a terra o tempo todo, mas quando seguimos a instrução do plantio, o resultado serão benéficos e os frutos para toda a eternidade. Não tem outro caminho. Se você estiver plantada na palavra, não tem outro tipo de colheita que você fará se você estiver em obediência à palavra do Senhor. Tem uma palavra em Isaías 55, que nem estava no contexto do que eu queria falar, mas o Senhor trouxe assim ao meu celular, e eu lembrei até que eu compartilhei com a Márcia uma vez, que é Isaías 55, a partir do versículo 10 até o 13. Olha o que diz: a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Para uma reflexão semelhante, uma referência semelhante, na verdade, 2 Coríntios 9:10 diz assim: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois pão para o seu alimento. Da mesma forma, diz o Senhor, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês, igreja, por meio de nós, quando estamos aqui, muitos frutos de justiça. A palavra de Deus é perfeita quando nós entendemos os propósitos dele para a nossa vida e para a vida da nossa descendência. A palavra de Deus, ela é semelhante à chuva, é o que está dizendo aqui para mim e para você, porque ela produz frutos. E se eu e você nos alimentamos dela, não tem fruto para desonra, não tem fruto apodrecido. Mas, para isso, há um preço que eu e você precisamos pagar, precisamos desejar, nos dedicar a isso. Assim como a água aviva e fortalece a rosa ressecada, a palavra de Deus, que é semelhante à chuva, produzirá vida nos corações de pessoas pecadoras como eu, pessoas improváveis como eu, pessoas pecadoras como você, porque é a palavra de Deus que é viva e eficaz. E ela cumpre os propósitos que o Senhor enviou. No mesmo capítulo de Isaías 55, ele continua no versículo 11, o mesmo acontece à minha palavra. A palavra não é minha, é do Senhor. A palavra não é do seu líder, é do Senhor.
Eu a envio. Quem a envia? O próprio Senhor. E ela produz frutos. Ela fará a palavra da verdade, o que desejo, e prosperará onde quer que eu a enviar. Onde quer que o Senhor enviar, porque a vontade é dele. Nós, igrejas, viveremos em alegria e paz. E os montes e as colinas cantarão. Sabe por que eu vejo isso? Uma grande festa espiritual. Eu vejo que as árvores do campo baterão palmas, porque haverá uma festa espiritual. Onde havia espinhos, aí eu posso contextualizar, eu acho que é isso. Onde haverá dor, onde havia ferida, onde havia sequidão, a palavra de Deus diz que crescerá o cipestre. Aonde havia espinhos, aí eu posso traduzir como pecado, como caos, brotará a murta. Se você crê nisso, sabe qual é o resultado? Para a glória do nome do Senhor, tudo isso acontecerá. E isso, para a glória do Senhor, será sinal permanente que nunca será destruído. É por isso que a palavra de Deus ela é viva. Não tem destruição para ela quando eu e você obedecemos. Não são palavras persuasivas de sabedoria, mas é a palavra do Senhor que está escrito. E se eu e você cremos nisso, vai acontecer. Não importa as dificuldades que eu e você passamos, e eu sei que você passa, assim como eu passo. O que eu mais tenho ouvido durante um tempo para cá é sobre desesperança. Não tem jeito. Mas o Deus que eu sirvo diz para mim que tem, porque Ele é poderoso para fazer além do que eu penso, além do que eu peço, além do que eu imagino. E se eu sirvo a esse Deus, eu de fato sirvo, não importa. Se os meus olhos físicos não verão, mas eu morrerei crendo, porque é a palavra dele. Todos nós passamos por tempos difíceis, igreja, e o dia mau vem para todo mundo. Não é seletivo, não é apenas para uns. E sabe o que nós precisamos fazer? Nos preparar. Talvez a tempestade não esteja sobre a sua casa. Talvez esteja na vida de alguém que você conheça. Talvez a tempestade esteja na casa de um filho que você ama, alguém que você ama, e é nesse momento que eu e você precisamos estar enraizado, fortalecido, edificado, fincado na palavra que é Jesus. Porque sozinha nós não conseguimos. Você pode ter belas amizades, pessoas cultas, mas quem te fortalece é o Senhor. Quem te dá força para você prosseguir é o Senhor. Quem faz você crer contra a esperança é a palavra, é o Senhor. E se você não entender isso, a gente acaba sucumbindo, porque os dias são maus. Os melhores conselhos estão na palavra. Tudo que nós precisamos está aqui. Eu sei que não é fácil passar por situações que eu nem imagino que você passa. Mas a palavra garante que o Senhor venceu. E se nele nós cremos até o fim, nós também venceremos com ele, e qualquer coisa. Porque a perspectiva do meu e do seu olhar, ela muda. Ela fica diferente porque há uma esperança se movendo dentro de mim e de você. Em 1 Tessalonicenses, que é o terceiro ponto que eu estou falando agora, que eu estou entrando agora, fala que nós somos instruídos a dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. E um ponto importante que a gente não pode deixar de ter é cultivar um coração, uma mentalidade de gratidão. Muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas, porque nós queremos algo grande acontecendo diante de nós, enquanto que o Senhor está fazendo o mínimo, mas que o mínimo para você esteja te causando uma cegueira, mas nós precisamos cultivar um coração e uma mentalidade de gratidão. Mesmo em momentos difíceis, nós podemos encontrar motivos para agradecer ao Senhor. E um coração grato, um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor se alegra. E Ele faz em nós aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. A gratidão ela vai nos ajudar a nos manter uma perspectiva de fé e a reconhecer a Deus em gratidão qualquer tipo de provação, porque as provações nos fazem crescer, nos fazem depender do Senhor, abate o nosso orgulho. Quem somos nós? Nós não somos ninguém se não for o Senhor por nós. A gratidão nos faz isso. Quando cultivamos uma mentalidade assim, somos fortalecidos para enfrentar desafios, provações, tentações, seja o que vir sobre a sua vida. Agradeça ao Senhor, porque isso fará você crescer. Isso fará você reconhecer a santidade do Senhor
mas também vai fazer você conhecer, assim como eu reconheço e preciso reconhecer a minha pecaminosidade, o quanto eu sou dependente do Senhor. E o quarto ponto, seja uma bênção para os da sua casa, para os de fora da sua casa, seja uma bênção para a sua igreja, seja uma bênção para a sua liderança, seja uma bênção para o seu chefe no trabalho, seja uma bênção para o seu pastor. Siga a visão, sabe por quê? Deus escolhe a quem Ele quer dar o cajado para conduzir um pastoreio, um rebanho. E se você está aqui, você está debaixo de uma autoridade constituída. Seja uma bênção aqui também. Nesse tempo difíceis, muitas pessoas estão desanimadas. Vocês devem conhecer alguém, talvez seja você, vivendo uma certa desesperança e precisam de encorajamento. Deus tem levantado você para ser um encorajador na vida de alguém. Seja um encorajador na vida daquele que você vê que precisa de uma palavra. O Evangelho é poder para aqueles que creem. E se você não vê nada acontecendo, não se preocupe. Lembre só que a palavra ela não é sua, ela é do Senhor, e no tempo certo Ele vai fazer frutificar. Só não duvide, porque nós não vemos milagres por causa da incredulidade do nosso coração. O Senhor não mudou. Todos aqueles milagres que você conhece na palavra, eles podem acontecer hoje. Mas nós somos um povo incrédulo. Nós queremos ver, somos imediatistas e muitas vezes impedimos a ação do Senhor por causa da incredulidade do nosso coração. Nós podemos compartilhar, nós podemos frutificar, compartilhando o amor, compartilhando a bondade, compartilhando a esperança, a compaixão para todos aqueles que estão à nossa volta. Todos, na sua casa, no seu trabalho, não importa onde você estiver. Deus, Ele não pede para mim, para você, nada que seja impossível, nada que seja difícil. Deus não faz isso. Ele é um Deus tão amoroso que tudo que Ele pede a mim e a você, nós temos condição de fazer e de obedecer. Lá em Gálatas 5, 22, 23, nós encontramos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma arma de guerra, é uma arma de defesa. Sabe por quê? Porque quando as obras da carne vêm sobre a sua vida, o fruto do Espírito precisa evidenciar dentro de você, para abater a carne, o desejo pecaminoso que todos os dias a gente precisa lutar. Se você não entender que o fruto do Espírito, que inclui o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, a gente realmente pode sucumbir às obras da carne. É uma arma de guerra espiritual, que você precisa todos os dias se encher dela, para que você vença o pecado que quer matar você e quer me matar também, porque esse é o papel do inimigo de nossas almas. Você sabe que a nossa luta não é contra pessoas. E a gente precisa entender isso. Quando a gente se manifesta em nós essas características em nossa vida, do fruto do Espírito, nós seremos uma bênção para todos, não só para os da nossa casa, não só para aqueles que nos conhecem, mas para todos que nos rodeiam. E aí você vai ver, e quem estiver com você vai ver o quanto é possível frutificar em meio às adversidades. Mas a maior mensagem que eu gostaria de deixar para você aqui hoje, e eu já estou encerrando. Ai, Jesus. Espera aí, que eu vim preparada. Eu queria não chorar. Ai, me ajuda. Eu queria falar com vocês, talvez uma perspectiva que pode mudar a maneira como você conduz a sua vida. E ela se chama esperança. Eu estou emocionada assim, porque o que eu mais ouvi nesse tempo é que não tem esperança. Não existe esperança. Aí eu falei assim, Senhor, como assim? Me ajuda aí. Todo dia da semana eu tenho escutado uma palavra. E na sexta-feira, eu estava no trabalho.
5h15 da tarde, entrou uma mulher. E ela foi lá na recepção e falou que ela era cliente de contabilidade, mas ela estava ali para procurar a Flávia. Então, como a minha mesa fica próxima, eu escutei meu nome. Aí eu levantei e fui até ela. E eu estava muito triste, porque naquela sexta-feira eu ouvi sobre desesperança. E ela, quando me viu, ela deu um sorriso, que parecia que ela me conhecia, mas, de fato, ela me conhecia, né? Eu que não lembrava dela. Aí ela me abraçou, eu botei ela sentada à minha mesa e a gente conversou sobre uma possível negociação da sua casa, mas o assunto saiu completamente do foco. E ela foi lá e disse assim: eu vim aqui te dizer que há esperança. Eu falei: Deus. Ela falou assim: não acredite no que falam para você. Eu estou passando por uma situação que eu tenho visto que há esperança, e eu vim aqui te dizer que há esperança. Eu falei assim: você me conhece? Ela falou assim: você foi líder de Mulher Única, eu conheço a Márcia. Amo a Márcia, o nome dela é Miriam. E deixa eu falar uma coisa para você. Até as asas dos seres celestiais do inferno que voam na potestades, foi o Senhor que deu. Deus não perdeu o controle da sua vida, nem da vida dos seus. Confie. E eu não queria chorar, porque eu estava no trabalho, e a gente falou sobre tudo isso, e ela levantou, me deu um abraço e foi embora. Você crê na esperança? Eu creio na esperança, mas sabe que quando você está fragilizada, parece que de fato ela não acontece. A esperança no Evangelho, ela nos deixa com a boca cheia. E quando você experimenta, você não quer ficar só numa mordida. Você quer se alimentar dela. E quando você se alimenta dela, você sente fome e sede. Você quer mais, você quer mais. Se eu posso te dar um conselho nesta manhã, eu digo para você: não se prive da esperança. Ela é real. Talvez uma das estratégias mais sujas do nosso inimigo, que é Satanás, é colocar na nossa mente que em tempos difíceis, de fato, tempos de grandes adversidades, de grandes aflições, do pecado que você está enterrado, e eu também, que eu sou pecadora, justificada, mas sou. Preciso lutar contra muitas coisas na minha vida. Mas o diabo tenta dizer que não adianta. Você está perdendo seu tempo. Não ensine. Não se dê um ensino, desiste, não tem jeito, não há solução. Isso é uma grande mentira de Satanás. Não acredite nisso em nome de Jesus, porque nós somos bombardeados a tentar desistir mesmo. E essa mentira que Satanás tenta lançar sobre nossas vidas, sobre a sua vida, se de fato nós não estivermos apegados à esperança, nós vamos ceder. Porque nos sentimos pequenos, nos sentimos incapazes, nos sentimos despreparados, nos sentimos desprovidos de recursos para que possamos vencer essas tentações que vêm do inferno para nos desestabilizar, fazer desistir mesmo. E a primeira dificuldade que às vezes nós temos, o que nós queremos fazer? Sair da casa do Senhor, não quero mais comunhão, não quero mais visita, não quero... Repreenda isso em nome de Jesus. Às vezes nós nos posicionamos, sabe, na base dos problemas da montanha, porque são muito, né? Nós queremos dar o primeiro passo em direção ao topo, porque Deus está lá, mas a gente não consegue. É como se algo puxasse a gente, né, para que a gente não fosse em direção ao dono de todas as coisas. Se eu e você não lutarmos, com o passar do tempo, com o passar dos dias, vai parecer, sim, cada vez mais difíceis de ter esperança. Fica mais difícil de ter esperança para os nossos relacionamentos, para os nossos casamentos, para as nossas crianças, para a nossa descendência, para a nossa igreja. Mas você conhece a esperança. E muitas das vezes nós perguntamos: aonde eu posso encontrar a esperança? Será que a esperança de fato existe? Vou falar uma coisa para você. A nossa falha não está em entender que nós temos um problema de esperança.
A nossa falha está em entender que nós não temos um problema de esperança. Nós temos um problema de visão. Nós temos um problema de visão, sabe por quê? Porque a esperança chegou, ela é real, ela existe. E a esperança não é uma coisa, a esperança não é um conjunto de circunstâncias, não é um conjunto de ideias, a esperança é uma pessoa e o seu nome é Jesus. E aí, como é que você ouve de alguém que fala assim, não tem esperança? Como assim? E esse alguém não é uma pessoa qualquer, é um homem de Deus. Ele veio, a esperança, veio para enfrentar o que você enfrenta, derrotar o que você derrota, para que você pudesse nele, em Jesus, ter esperança e não em homem nenhum, porque Jesus é a esperança viva. O sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você, igreja, significa que agora temos um relacionamento pessoal com aquele que é a própria esperança. Então não duvide, avance, creia, peça ajuda, não tente resolver nada sozinho, porque nós não vamos conseguir. Paulo fez uma oração linda, linda, que eu sou apaixonada. Ele orou para que os olhos do coração, do nosso coração, do coração da igreja, fossem iluminados para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua esperança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo o poder, a operação da força do seu poder. É uma oração poderosa demais, que sejamos atraídas por pessoas que orem assim por você e que nós também possamos orar da mesma forma. Paulo orou para termos uma visão espiritual em meio a essas dificuldades que eu e você enfrentamos. Está na palavra. Não é um livro de autoajuda, é um livro vivo. Mas sabe o que nós fazemos? Olhamos para o hoje, olhamos para o presente, olhamos para dentro de nós. Entenda que você não tem um problema de esperança, você tem um problema de visão, e para isso, a graça iluminadora de Jesus está sobre a sua vida, está sobre a igreja. Eu concluo essa reflexão desafiando você, desafiando a igreja, porque em meio aos seus desafios, em meio ao pecado que você enfrenta, em meio às dificuldades que se levantam sobre a sua vida todos os dias, escolha a esperança. Se você está enfrentando dificuldades, levante-se do seu lugar, porque o pastor vai orar pela sua vida. Se você precisa entender quem é a esperança verdadeira, fique de pé no seu lugar, porque a igreja vai orar, e há um poder quando a igreja está reunida no nome de Jesus. Se você precisa confiar no Senhor e entender que Ele é a razão da sua vida, se você precisa clamar por esse Deus para que a esperança entre na sua casa, no seu coração, porque você tem dificuldade de crer, levante-se do seu lugar em nome de Jesus, que nós vamos orar pela sua vida. A esperança não é uma coisa, a esperança é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Se você precisa crer nisso, levante-se do seu lugar em nome de Jesus, porque a igreja vai orar por você. E se você tem dificuldade de entender a gratidão, que é um princípio bíblico, espiritual e eterno, glorifique ao Senhor e peça a Deus, eu preciso agradecer ao Senhor, porque se eu passo por isso, é porque eu sei que o Senhor está no controle, está forjando em mim o seu caráter. Se você tem dificuldade, levante-se do seu lugar, porque nós vamos orar por você, mas o que eu gostaria é que você encontrasse a esperança. Jesus está aqui. E se você nunca encontrou com esse Jesus, não espere mais um dia. Não queira experimentar esse Jesus no momento de dor. Venha aqui à frente, porque a igreja vai orar pela sua vida. E a sua vida, ela será transformada pela esperança e não por homem nenhum. Porque o Senhor Jesus, Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou. Não deixe de crer. Não deixe homem nenhum dizer para você que não há esperança, porque ainda que homem nenhum creia, eu vou continuar crendo, porque foi isso
Para isso que o Senhor morreu na cruz, para que eu e você tivesse esperança. E aqui diante da igreja de Cristo, com muito temor ao Senhor, eu agradeço essa oportunidade de estar compartilhando quem Jesus é na minha vida. Ele é a esperança, o Deus que eu sirvo e creio para a honra e glória do Senhor. Amém.